Fala gurizada, sejam bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre imunidade inata parte 2. Bora pro vídeo. Então gurizada, vamos entender aqui, como você já viu no título do vídeo, aqui a gente vai falar das células que fazem parte da resposta inata, beleza? Porque se você está vendo esse vídeo, faz sentido você já ter visto o vídeo que eu introduzo a imunologia e falo a respeito dos receptores imunológicos, que são de grande importância, fundamental importância, para a gente entender as células, sua ativação e seu mecanismo de função, fechou? Aqui eu trouxe as 5 células principais da resposta inata, então você está vendo alguns nomes aqui. A gente tem os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, NK e as ILCs, ou células linfóides inatas, tá? Vamos entender como que elas funcionam. Começando pelos macrófagos, aqui de conhecimento básico, tá? Você tem que ter o seguinte, lembra que o macrófago, ele provém do monócito, beleza? Então o monócito, ele está presente lá na nossa corrente sanguínea, e aí quando ele migra para os tecidos, ele se transforma ou é chamado de macrófago. O macrófago, ele é uma célula maior, mais robusta, e ela pode ser ativada por 2 vias. Certo? A gente tem a via alternativa e a via clássica. E aí você pode estar se perguntando se tem grande diferença além do modo de ativação. Por exemplo, se muda a função dele, a depender da via pela qual ele é ativado. E sim, tem diferença. O macrófago ativado pela via alternativa a gente vai chamar de M2. E o macrófago ativado pela via clássica a gente vai chamar de M1. Vamos entender a via alternativa primeiro. Como que o macrófago é ativado através dessa via? Através de citocinas ou interleucinas específicas, como IL-4 e a IL-13. Certo? Então elas vêm, ativam o nosso macrófago, mas é meio inerente a gente pensar que o macrófago ele faz fagocitose. Realmente ele faz, tá? Mas não quando ele é ativado pela via alternativa. Porque essa via ela tem função reparadora. Vamos escrever até aqui em cima, fechou? Então, o macrófago M2, ele tem função reparadora. E como? Como isso? Quando ele é ativado, ao invés de ser direcionado a fazer fagocitose e matar patógenos que entraram no nosso organismo, na verdade ele secreta o que a gente chama de fatores de crescimento, que eu vou abreviar como FCs. Fechou? E aqui tem fator de crescimento epitelial, endotelial, de fibroblastos, enfim, para a gente reparar aquele tecido lesionado. Mas, na resposta inata, não é essa via que a gente quer ativar, ou pela qual a gente quer ativar o macrófago. Na verdade, a gente quer a via clássica, que é o quê? O clássico do macrófago. Fagocitose e matar patógeno. Então, a via clássica está relacionada a isso. Como que ela é ativada? Por isso que eu falei que o primeiro vídeo é importante, porque aqui o macrófago ele é ativado através dos receptores de reconhecimento de padrão, principalmente os receptores Toll-like, fechou? Os TLRs. Então eles vêm, eles já estão na membrana do macrófago, ele detecta a presença do patógeno e aí ele é ativado. E quando ele é ativado, a gente se direciona para o mecanismo de fagocitose, beleza? Então vamos escrever aqui. E depois de fagocitado, olha que interessante, ele também pode ser redirecionado para outro mecanismo, que a gente chama de killing do patógeno, né? Ou, na verdade esse termo tá em inglês, porque é assim que os livros trazem para a gente na maioria das vezes, mas simplesmente consiste na morte, ou seja, o macrófago ele vai fagocitar aquele patógeno e ele vai matar aquele patógeno. E aí vamos entender esse processo para depois eu trazer uma informação crucial para vocês a respeito do macrófago. Como que isso acontece? Vamos supor que a gente tem aqui um patógeno, perfeito? Beleza, ele está aqui e tal. E aí a gente tem o nosso receptor Toll-like. Ele está dessa forma aqui, fechou? E aí ele percebe aqui o nosso patógeno, ele é ativado, certo? Corre um sinal aqui para dentro do macrófago e a resposta é que a gente fagocite esse patógeno. Então a gente vai ter uma modificação da membrana do nosso macrófago e a gente vai envolver
esse patógeno, beleza? Olha aqui, ó, como se a gente formasse braços para envolver esse patógeno. E a resposta é justamente a gente trazer esse patógeno para dentro de uma vesícula. No caso, a vesícula da fagocitose, a gente chama de fagossomo, beleza? Então vamos escrever aqui, ó, essa vesícula aqui, a gente chama de fagossomo. Perfeito. Não basta só a gente fagocitar e trazer o patógeno para dentro, porque não é isso que a gente quer, porque senão o macrófago ele ia ficar, imenso, né? Cheio ali de patógenos e tal, mas a gente quer que eles tenham uma função, que é a fagocitose tem uma função principal, que é o quê? Quando o nosso macrófago fagocita, a princípio fica assim. Aí sim, quando ele é ativado por outras células, que você vai ver ao longo desse vídeo, aí a gente ativa o mecanismo de morte. E como que ele ocorre? Todas as nossas células têm o que a gente chama de lisossomos. São organelas, basicamente vesículas, que têm enzimas. Enzimas hidrolíticas que vão degradar qualquer coisa que seja, inclusive outros micro-organismos. E olha que legal. Quando o killing celular ele é ativado, a gente tem a conexão dessas vesículas. Então o lisossomo se conecta ao fagossomo, essas enzimas vêm aqui e degradam esse patógeno. Mas isso tem que ter um objetivo. E sim, realmente tem. Qual que é? Vamos tirar isso daqui para ficar mais fácil de exemplificar. Tá? Então a gente já fagocitou, já degradou o nosso patógeno e o resultado disso vai ser o seguinte. Quando a gente degradou o patógeno, vários fragmentos dele são liberados aqui dentro do macrófago. Mas eles não ficam soltos ali. Eles vão ser expressos na membrana, basicamente. São receptores que vão apresentar esses fragmentos de patógeno para a gente. E isso daqui a gente chama de antígeno. Perfeito? Então é uma molécula que vai gerar uma resposta imunológica. Para você saber, esse receptor aqui a gente chama de MHC, complexo maior ou complexo de histocompatibilidade principal. Tem alguns nomes para ele, tá? Mas é basicamente um receptor, uma proteína, tá? Expressa na membrana, que vai estar ligada a um antígeno. E ela vai ficar literalmente assim, ó, mostrando esse antígeno para outras células. Ela vai apresentar esse antígeno para outras células. E é justamente isso, aquela informação crucial que eu falei para vocês. Com esse processo, o macrófago se torna, na verdade, o que a gente chama de uma APC, que é célula apresentadora de antígeno. Beleza? APC está no inglês, mas os livros mostram para a gente dessa forma. Então, APC fica mais fácil de lembrar. Célula apresentadora de antígeno, através deste processo. E isso daqui, cara, é absurdo de importante, fechou? Vocês têm que sair do vídeo com esse conhecimento. Perfeito? Macrófago foi, galera. Agora vamos falar um pouquinho dos neutrófilos. Se liga aqui, o neutrófilo, ele estava lá no plasma e tal, e aí com as quimiocinas ele é atraído para o tecido, sofre de apedese e tudo mais. Quando ele está no tecido, e olha que legal, é como se ele fosse o soldado mais disposto do nosso exército de células imunológicas, e portanto ele é o primeiro a chegar no campo de batalha. Então lá onde a gente está com o nosso patógeno, com a nossa infecção ou inflamação acontecendo, ele é o primeiro a chegar. Mas por isso, e também tem relação com o seu mecanismo de ação, ele também é o primeiro a morrer, beleza? Então isso daqui é interessante a gente saber. E qual que é a parada? O neutrófilo ele também faz fagocitose pelo mesmo mecanismo, então ele também pode ser considerado o que a gente chama de fagócito. O macrófago também, claro, porque fagócito é célula que realiza fagocitose. Simplesmente isso. Mas um mecanismo muito interessante e exclusivo dos neutrófilos é o seguinte, a gente chama de netose. Netose, vamos escrever melhor aqui, perfeito? O que quer dizer netose? NET vem do inglês, tá? É de net, de rede, perfeito? Então é como se o nosso neutrófilo ele fosse um pescador, fechou? Aí ele chega lá naquele mar de patógenos e ele joga uma rede. E nessa rede tem o que? Fragmentos genéticos
Justamente, cheio de cola ali e tudo mais. E aí, os patógenos, eles que estão naquele mar ali, naquela bagunça e tal, eles ficam presos naquela rede. E nessa rede não apenas tem enzimas que também vão agir sobre os patógenos, mas como eles são presos, facilita a fagocitose. Perfeito? Então essa é a função da netose. Mas a netose a gente divide em lítica e não lítica. Ou seja, quando o neutrófilo morre, certo? Ou quando o neutrófilo não morre. Como que realmente acontece? Vamos entender aqui a nossa netose. Então a gente tem aqui o nosso neutrófilo, perfeito, aqui, ó. A gente tem o patógeno aqui. Ótimo. O que vai acontecer? Na forma lítica, esse neutrófilo ele vai morrer para liberar os seus fragmentos genéticos e aí a gente prende o patógeno aqui. Olha só, ele está ali no xadrez, ele está ali preso. E a única diferença é que na forma não lítica, o neutrófilo libera através de vesículas. Então essas vesículas se ligam aqui na membrana e liberam esses fragmentos genéticos. Bom, o resultado é justamente o que eu falei. Esses patógenos eles vão ficar presos. Isso facilita a ação aqui, ó, dos nossos macrófagos e tal, para vir e fagocitar esses bichinhos ali. Então tá, neutrófilo, galera, também já era, também fechou. Aqui é rápida a parada, mas também a gente consegue ter um entendimento legal de como essas células atuam aqui. Agora, células linfóides inatas, aqui a paradinha é rápida também. Por quê? Vamos pelo nome, tá? Células linfóides, ou seja, você tem que lembrar de linfócito. E por isso elas são meio que primas, tá? Elas são primas dos linfócitos, mas principalmente dos linfócitos T, porque elas são realmente semelhantes a esse tipo de célula, mas o que diferencia elas é a ausência, então vamos escrever aqui, ó, ausência do receptor de célula T, receptor dos linfócitos T. E com isso, o que sobra de função para células linfóides inatas? Porque só com isso você pode estar pensando, tá, essa célula é inútil. Mas não. Ela está aqui para amplificar a resposta imunológica. Como? Ela vai liberar citocinas e quimiocinas para a gente, certo? Atraindo células que dão conta do recado. Células linfóides inatas aqui, ó, fechou para a gente. Vamos agora para células dendríticas, tá? E aqui, cara, não dá para a gente ignorar essas células quando a gente está falando de apresentação de antígeno, porque essas células só fazem isso, basicamente. Então elas são as principais células apresentadoras de antígeno. Quando a gente fala dessa função, você tem que lembrar das células dendríticas, tá? Então elas vão fazer o quê? Apresentar antígenos. Não esqueça disso. Mas elas podem ser divididas em dois tipos, beleza? O primeiro tipo é o tipo plasmocitoide e o segundo é o tipo clássico. Vamos falar do plasmocitoide primeiro. Plasmocitoide, pô, já está meio inerente ali pelo plasma, tá? Então aqui a gente identifica onde que essas células estão, no plasma, na corrente sanguínea. Quando elas são ativadas, elas até podem adquirir o aspecto ou a forma de uma célula dendrítica clássica, que é esse daqui. É uma célula um pouco mais assustadora, tá cheia de braço e tudo mais. Mas ainda das células dendríticas plasmocitoides, a grande importância delas é a sua função na resposta antiviral. Por quê? Lembra do fator regulatório de interferons? Aquele fator de transcrição importante e tal? É aqui que ele vai entrar. A resposta antiviral a gente produz interferons e a gente tem de dois tipos, interferons tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 são esses daqui, ó. A gente também chama eles de alfa ou beta. Então, vamos colocar aqui, ó, interferon tipo 1. Perfeito? Qual que é a função deles? Agir na resposta antiviral. E do tipo 2, você já vai entender. Mas grave isso daqui. Células dendríticas plasmocitoides é resposta antiviral, com produção de interferons, tá? E as células dendríticas clássicas, tá? Justamente na apresentação
de antígenos. Como? Através da fagocitose. O mecanismo, ele não muda, tá? É fagocitose, fechou? Então elas vão fagocitar, degradar e apresentar, expressar aquelas moléculas. Elas também têm aquele complexo que eu falei para vocês, que a gente chama de complexo MHC. Perfeito? Então aqui a gente tem, ó, nosso MHC sendo expresso. E, pô, aí você pode estar pensando, para onde que elas vão e tal? Cara, elas vão lá para o linfonodo. Elas entram no sistema linfático, chegam no linfonodo, falam assim com os linfócitos, ó, pô, eu tô com esse carinha aqui, ó, a gente pegou ele lá atrás, pá, tava fazendo coisa errada, trouxe aqui a mochila dele. Aí você dá pro linfócito, tá? Como se ele fosse um cachorro, assim, aí ele vai cheirar aquela mochila, que é o fragmento do patógeno, ele vai falar assim, pô, eu conheço esse cara. E aí é o quê? Uma resposta mais específica. Aqui a gente entra na resposta adaptativa, beleza? Então sim, se você percebeu o meu desenho maravilhoso, as células dendríticas, elas fazem a ponte, tá? Isso daqui é uma ponte. Então é a ponte para a resposta adaptativa. Uma resposta mais específica, beleza? Aqui, ó, isso daqui, pá, tem que estar estampado na cara de vocês quando fala célula dendrítica, beleza? Essa daqui é a importância. Apresenta antígeno para linfócito e a gente entra na resposta específica, perfeito? Deu? Fechou? Célula dendrítica, matamos. Agora vamos falar das células NK, que são as células o quê? Natural killers, as matadoras naturais, tá? Porque elas nascem para isso. Então vamos lá, qual que é a principal função dessas células? Matar, beleza. Mas vamos lá, na verdade, elas reconhecem, então vamos colocar aqui, ó, reconhecem células infectadas. Eu imagino a tua cara agora, você deve estar pensando, como? Como é que elas fazem isso? Então se liga, como que elas fazem isso? Você está achando que é só a célula apresentadora de antígeno e tal que tem o MHC? Então, você está mais ou menos certo. Mas o que acontece? Todas as nossas células, elas têm esse complexo MHC. Mas esse complexo de histocompatibilidade, ele pode ser dividido ou classificado de dois tipos. A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele está relacionado às nossas células normais. Então, todas as células do nosso corpo, todas as células, têm o MHC do tipo 1. E o tipo 2 ele é expresso pelas células apresentadoras de antígeno. Então, isso daqui tem que estar na tua anotação aí, beleza? É importante. Qual que é o negócio aqui? A célula NK, ela vem aqui, ela chega na nossa célula normal e ela vê que ela está expressando o que? O MHC do tipo 1. Esse tipo de complexo, ele mostra proteínas normais, proteínas saudáveis. Então é como se chega aqui a célula NK, e aí a nossa célula normalzinha lá, que não está infectada, ela mostra uma proteína saudável. E aí a célula NK detecta o MHC do tipo 1, fala assim, pô, essa daqui eu não preciso mexer, e vai embora. Mas, quando a célula está infectada, então vamos jogar aqui, ó, ela está com um patógeno dentro dela, fechou? Ela, claro, se ela não está saudável, ela vai expressar uma proteína de dano, né, uma proteína de lesão. E aí que a célula NK identifica. Ela chega aqui e olha, pô, essa célula aqui está diferente, ela está infectada. O que eu vou ter que fazer? Matar ela. Mas isso é bom, porque a célula que está infectada, ela reconhece isso, tá? Ela fica assim, pô, chegou minha hora, né? Não tem mais o que fazer, então, pô, me sacrifica aqui. E aí entra a função da célula NK. Como que ela faz isso? Ela tem dois tipos importantes de enzimas. A primeira são as perforinas. Vamos jogar aqui, ó. Perforinas. E pelo nome faz sentido, né? Elas perfuram alguma coisa. E esse alguma coisa é a membrana celular. Então, essas proteínas vêm, fazem um poro na membrana, veja só. Elas literalmente perfuram a membrana plasmática e permitem a entrada de enzimas que vão estimular a apoptose da célula, que a gente vai chamar de granzimas. Elas vêm e entram
por esse poro, estimulando a apoptose e, consequentemente, a morte da célula infectada e do patógeno. Fechou? Quase acabando, mas se liga aqui na parada. Qual que é a importância disso? As células NK, elas agem dessa forma. Mas como que elas são ativadas? Elas são ativadas aqui pelo nosso macrófago. Mas como isso? Se liga, o macrófago ele foi lá ativado pelo receptor Toll-like, perfeito? Quando ele é ativado, ele libera várias citocinas. E talvez uma das principais citocinas que ele libera, ou uma das mais importantes, é a interleucina 12. E ela vem aqui e ativa a célula NK. E a célula NK ela tem os seus grânulos aqui, com as perforinas e as granzimas. Mas quando ela é ativada, ela libera o interferon do tipo 2. Você achou que eu tinha esquecido, né? Mas não. Ela vai liberar aqui pra gente o interferon do tipo 2. Ou interferon gama, beleza? Vamos jogar aqui, ó. Então, o interferon gama é o interferon do tipo 2. E qual que é a função dele? Ativar o macrófago. Ou seja, aqui, o macrófago ele já tinha fagocitado o nosso patógeno, perfeito? Mas ele está esperando um sinal para fazer o quê? O killing. Matar aquele patógeno. Pronto. Quando ele recebe esse interferon gama, ele fala assim, já era. E mata o patógeno, expressa o MHC e a gente tem amplificação da resposta porque ela não para. Beleza? Essas células elas estão atuando de forma concomitante e de forma relacionada. Veja só, elas vão se estimulando. Fechou? É uma resposta conectada. E a função delas, além de eliminar boa parte dos patógenos, é que a gente vai em direção à resposta adaptativa, beleza? Espero ter esclarecido esse assunto para vocês. Se eu conseguir fazer isso, se inscreve no canal, curte esse vídeo que me ajuda demais. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. E até a próxima. Valeu!